A gente recepciona a Camila, Olá. linda, tá Tudo boa, bem? Ela que é a nossa salvação em casa. Você sabe o que os fãs falaram aquele dia? O quê? Que eu brinquei até com você. Eu vou te chamar de marida de aluguel, do que as pessoas falam assim, esposa de aluguel, Olga. Acho Olha que que o marido não vai simpático. gostar. Não fica bonito esposa de aluguel? Sei não, acho Ah, que o o meu marido marido vai não vai gostar. Vai interpretar de outro jeito? É. Mas olha, a Camila trouxe novamente, vamos chamar de truques especiais, coisinhas que a gente olha assim e diz, pra que serve isso aqui? Lá da latinha de refrigerante ou de cerveja. Tem utilidade isso aqui, hein, gente? Tem. Dá Daqui pra a pouco quebrar a um gente galhão. mostra pra você. Você quer começar por onde? E você Eu que tá em acho casa que vai aprender esses a truques gente pode vir ótimos. de lá pra cá? Vamos pra cá? Pode Vamos ser. começar aqui? Então Vamos vamos lá. O primeiro truque que a gente vai aprender hoje é como aplicar corretamente os ganchinhos que utilizam adesivo. Porque muitos clientes falam, ai, você pode vir pendurar com um parafuso mesmo, um cabideiro, alguma coisa, porque eu não tô conseguindo deixar as coisas penduradas. Desculpa, minha filha, eu já coloquei pra pendurar pano de prato. Não segura nem o pano de prato. Então, Dá 2 dias, cai tudo da parede. tem que prestar atenção na forma da aplicação. Então, primeiro de tudo, é ler a embalagem, porque na embalagem diz o peso que aquele ganchinho vai suportar. Ah, tá bom. A gente nunca lê embalagem, Então, né? primeiro de tudo, não Tá. adianta Lê pegar a um embalagem. ganchinho pequenininho e falar, nossa, eu vou pôr uma toalha molhada ou uma bolsa. Pronto, vai Já cair era, mesmo. vai cair. A segunda dica é limpar bem a superfície. Essa aqui. Então, tem que limpar tanto o gancho, de preferência um paninho com álcool, porque ele não deixa resíduo. Não tem nenhuma gordura. Limpa o gancho e Tá. limpa o local onde ele vai ser aplicado. Então, esse aqui, por exemplo, ele é a prova d'água. Então, eu posso aplicar ele até dentro do box do banheiro. Tá. Só que o box às vezes está engordurado. Claro. Então, o ideal é passar um desengordurante primeiro ou um detergente neutro. Então fica bem claro. Primeiro limpa-se bem a superfície que você vai Isso. aplicar o adesivo. E aí, depois de limpa, Você vai colar também- esse? Vamos colar. Tá. E aí, depois de limpo, também tem que prestar atenção qual o lado que vai no gancho Eu e seguro qual o o gancho lado aqui. que vai na parede. Porque isso também faz diferença na aplicação. Então, esse aqui, por exemplo, ó, é o lado que eu vou aplicar no gancho. E, normalmente, eles têm um tempo que tem que ser pressionado. Quanto? Esse aqui é 5 segundos. Mas, dependendo da marca e do modelo, é às vezes até 30 segundos. Então segura um Então- minuto, vai por garantia. Se eu Por não- garantia já segura um minuto, Já pronto. segura um minuto. Isso. Depois de pressionado, vai tirar a Tirou proteção do outro a lado partezinha também. preta. E aí vai aplicar na superfície que for desejada. Tem que ser uma superfície lisa, não pode ser uma superfície rugosa. E depois de E aí também aplicado, pressiona. também pressiona. Cada um deles tem um tempo que você tem que esperar antes de sair pendurando alguma coisa nele também. Não adianta aplicar e falar, nossa, já vou pendurar a toalha molhada aqui, porque ele vai cair. Então, melhor vamos fazer assim. Colocamos aqui o nosso gancho hoje. Deixa, amanhã você começa a utilizar. Isso, exatamente. Nem Porque aí tem não tanta corre pressa o assim, né? risco de falar, ai, nossa, eu apliquei, logo em seguida fui usar, não durou. Não vai durar mesmo. Coisas simples que ela nos ensinou hoje e que a gente faz tudo errado em casa, né? Isso aqui está resolvido. Tá Vamos para a resolvido. próxima dica. A mesma coisa vai valer também para as fitas dupla face. Então não adianta também já sair aplicando a fita e não prestar atenção para que ela serve. Então às vezes você vai aplicar a fita numa superfície externa, só que você comprou uma fita que é só para ambiente interno, que não pode pegar chuva, não pode pegar sol, não vai O durar. nosso grande problema, aliás, é esse, não ler embalagem. É. Não lê instruções que vêm, por exemplo, em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e aí dá problema, mas leu a embalagem? Exato. Aí tem um problema que é ainda pior da nossa falta de leitura, que é não ler contrato. Também. É, vai no banco, aí vamos fazer... Tá bom, onde é que eu assino aqui? Não é mais ou menos assim que a gente faz? E aí se ferra, né? Exato. Vamos embora pra frente. A segunda etapa vai ser como fazer vedação de box de banheiro, atrás ali da pia, do tanque. Porque às vezes vai ficando feio, vai ficando embolorado. Aquilo você fala, nossa, o que eu vou fazer com isso daqui? Então a primeira coisa pode ser uma espátula ou esse tipo de ferramenta que é para cortar fórmica, para tirar rejunte. Como chama isso? Boa pergunta, não Boa lembro. pergunta. É esse trem aqui, ó, gente. Ela Esse é para falou- raspar rejunte. É, que inclusive é um você raspador. raspa rejunte. Isso. Ela tem uma ponta bem Tem, afiada, bem ó. afiado. Ó, você viu aqui o formato dele, ó? Então é isso, ó. Quando você for comprar um desses para ter em casa, é isso aqui. Que a gente também não sabe o nome. É um Pronto. raspador de rejunte. Raspador esse. de rejunte. E aí, depois que fez a remoção com ele, tem que limpar bem a superfície. Tá. Às vezes até aspirar, se for alguma coisa que tem pozinho.
E aí, para não ficar aquele trabalho que faz aquela lambança toda em volta de tudo, o ideal é aplicar um pedaço de fita crepe. Como quando a gente vai pintar e não quer que, Também. que reboque. Para não ficar aquela melequeira. Aham. Então, ó, vamos aplicar, por Você exemplo... demarca. Vamos pensar que aqui é o box do banheiro. Isso, Então, ali eu você fiz vai uma colocar. demarcação. Então, eu pus, por exemplo, na parede e no box do banheiro. É só aqui que eu quero aplicar. Então, o ideal é usar uma luva, porque isso depois é ruinzinho de tirar. É. Gruda. Gruda. Aplicou. Pode aplicar em abundância, porque também se não aplicar direito, não vai vedar. Ele tem que tampar todos os buraquinhos. E lembrar de sempre destravar a pistola aplicadora. Uma, porque isso não dá para aplicar sem essa ferramenta. E outra, porque se não destravar, ele continua saindo. Aí, às vezes você pôs no chão, pôs em alguma superfície, a hora que vai ver, tá tudo sujo. Tá. Então, isso é importante. Pronto. E aí, depois disso, se você tem uma luva ou até uma esponja de cozinha, você vai passar ali naquela superfície, para que não fique o excesso. Tá. E aí, depois que ele secar um pouquinho, Que ele seca em quanto tempo? tem alguns que secam em até 20 minutos. 20 minutos. Só que ele não pode estar seco totalmente para remover a fita. Porque se na hora que você remover a fita, ele vai arrancar junto. Então, enquanto ele ainda estiver úmido, você arrancou a fita e aí o trabalho fica ali retinho. Aprendeu, Bibi? perfeitinho, Que não fácil. faz aquela meleca. Quem sabe fazer as coisas torna a vida bem mais fácil. Pois Pronto, aprendi, não sabia, não tinha ideia de como que aplicava é super isso. simples. Vamos para a próxima dica. Vamos. Vamos colocar isso para cá agora. Na semana passada, eu tinha mostrado como tirar o prego da parede usando uma esponjinha ou um paninho. Isso. E aí teve gente que falou, ai, mas e se eu não tiver uma esponja ou um paninho na hora? Qualquer fita que você tiver, no caso aqui é uma fita crepe, você pode proteger o martelo com essa fita. E aí, a hora que você for arrancar, o martelo também não vai encostar na parede. Então, vou Você pôr aqui forra 2 aqui. pedaços, porque Como ela é é que você chamou isso fininha. aqui? É martelo unha. Martelo unha. Isso aqui é a É. unha do martelo. Pronto. Aí, ó, coloquei. Aí sim, a hora que eu for colocar ele na Não vai parede, machucar a parede. ele não vai machucar a parede, ó. E aquele dia você falou que o buraco... Tá não vendo? fica marca Não nenhuma. fica nenhuma marquinha. Então, se a pessoa não tem um paninho, não tem uma esponja ali na hora, pode ser fita crepe, fita Tá. isolante. Às E a- vezes até um curativo desses que a gente usa quando Sei. se machuca também dá Também para serve. colocar. E esse buraco, como você falou aquele outro dia, Pode a gente pode tampar com pasta de massa dente corrida, até e massa corrida, pasta de né? dente, Pasta de dente. giz escolar. Então, você dá uma esfregadinha, né, com o giz aqui, depois só dá uma limpadinha, ele vai ficar ali no buraquinho direitinho, Muito sem bem. problema. O que você vai ensinar pra gente agora? Me perguntaram também sobre organização das ferramentas. Opa, isso é tão importante. Então, eu não tenho uma caixinha de ferramenta. O que, que eu posso usar para estar organizando? Então, aqui eu usei aquelas caixinhas que são de Os aquelas tic-tac. balinhas. É, o tic-tac. Agora foi o tic-tac. Já foi. É aquela balinha. Foi, pronto, é isso. E aí, aqui, por exemplo, ó, eu já deixei a ferramenta que eu utilizo, que é uma cantoneira, com os parafusinhos que eu uso para ela. Então, já fica prático na hora de pegar. Aqui é um tipo só de prego, porque aí se você também setoriza suas ferramentas, é muito mais fácil na hora de executar o trabalho do que Olha você só. ficar caçando ali no meio daquele monte de parafuso, É, porque às vezes prego. você perde tanto tempo, né, Camila? Você perde você muito diz assim, mais eu tempo sei que eu tenho a procurando do que bucha, executando. que eu tenho aquele parafuso. É. Eu também uso lá em casa, só que daí eu tenho em maior quantidade, porque eu gosto de lidar, né, com as coisas. Sabe aqueles vidros com pepino, enfim? Vidros aqueles. de conserva. É, de conserva. Dá pra usar aqueles também, se os Dá. pregos são maiores, os parafusos Exatamente, são pra maiores. pôr as brocas. É porque daí você visualiza. Isso, exatamente. Ah, eu preciso de um prego maior. Tá aqui. E aí, assim, se ainda está na dúvida, até um pedacinho de fita crepe você pode colar no vidro ou no potinho e escrever até para Escreve. que serve aquilo. Claro. Porque aí fica mais fácil depois de você Muito mais lembrar. fácil. E até porque às vezes não é você que vai pegar aquilo. Então você precisa que alguém, né? Você tá às vezes lá em cima do banquinho mexendo em alguma coisa. Fulano, pega tal coisa para mim. Se tiver escrito, todo mundo que está ali com você consegue identificar. É, você já avisa, né? Tá lá naquela prateleira, naquele armário, Isso. tá lá tudo facinho, facinho, Tá facinho. escrito tal coisa. Aí Isso. fica mais fácil da pessoa te ajudar. Muito bem. Próxima. Ah, isso aqui. Bom, eu quero inclusive pedir essa dica para você de como que a gente
guarda extensão, essas réguas, vira aquele emaranhado de fio, uma Vira. Aí você não bagunça, consegue Camila. soltar. Como é que a gente organiza isso? As réguas, a gente consegue enrolar nela mesmo. Não tem perigo de quebrar por dentro o fio? Não pode fazer com força. Então, assim, tem que enrolar delicadamente, né? E aí, a última volta, você pode prender ela no próprio buraco aqui da Pronto, tomada. já prende. E ele não vai ficar desenrolando, misturando com várias outras coisas, às vezes dentro da caixa de ferramentas, Aham. alguma coisa assim. E aí, por exemplo, se você tem um ferro, liquidificador, às vezes esse aqui, por exemplo, ó, ele não tem aquela travinha aqui para o fio não ficar caindo. Uhum. Então você pode enrolar ele e prender com um velcro adesivo. Então o que eu fiz aqui, ó, eu peguei um velcro adesivo comum, cortei um pedacinho. Isso não tem nenhum problema que vai... porque o ferro, né, lógico, vai aquecer, não tem problema com o Não, velcro. porque você não vai colocar ele Tá. aonde esquenta. Olha só que bacana, gente. Tá vendo o velcro aqui, ó, no cabinho? Ó, tá vendo? E aqui ela colocou outro pedacinho. Isso. Aí vem, ó, pronto, prendeu, acabou o problema. E é importante que o velcro que vai ficar no ferro seja aquele lado macio. Porque se for algum lugar que às vezes você Você encosta vai a mão, pegar. alguma coisa assim, Uhum. não vai ficar te machucando. Uhum. E o lado que é abrasivo é o lado que vai ser colocado na tomada. E aí E- depois que enrolou, você prendeu ele aqui, acabou. Ele não vai Isso- ficar soltando. Isso como é que eu posso usar pra aquela extensão, aquele fio imenso que eu tenho lá em casa? Para extensão, existem alguns velcros que ele é uma volta só, vamos dizer assim. Então, vamos supor que ele fosse algo parecido com isso. Só que tem uns até bem mais compridos. Sim, então, sim. você pode prender a sua extensão com o velcro adesivo. Como você ajusta ele, então você consegue prender a extensão de vários tamanhos. Porque eles são reguláveis. E aí, a hora que você precisa usar, você soltou aquele velcro, utilizou, vai guardar, Guarda de novo. prende de novo. Outra coisa que às vezes eu uso é o tubo de... aquele tubinho de papelão que vem dentro do papel higiênico Tá, aquele ou rolinho. dentro do papel toalha. Papel toalha. Também, você pode prender ele lá dentro. Deu uma dobradinha nele, colocou ótima dentro. Fica bem Fica legal organizado. também. Fica, e pode até escrever, às vezes, se é cabo de TV, HDMI, o que ele é. Isso. Já escreve no próprio papelão. Tudo organizado é realmente uma questão Mais de, fácil. de tempo especial. Isso. Aqui as buchas com Com as brocas. as brocas. Às vezes a pessoa pra vai gente fazer finalizar. um furo na parede, aí fala, nossa, como é que eu sei que broca que eu vou usar para aquela bucha e que tamanho de furo que eu vou fazer na parede? Então, primeiro de tudo, aqui eu não sei se vai dar para enxergar, mas nas buchas vem escrito a numeração. Então, 5, Se você 6, tiver uma lupa, 8, vai lá 10. que resolve. Isso. E aí, na broca também vem escrito. Ó, essa aqui, até na própria caixinha também já vem escrito a numeração. Então, essa aqui é uma bucha 6. Então, se eu for usar uma bucha 6, eu vou usar uma broca 6. É sempre a mesma Lógico. numeração. Então tem a numeração na broca. Isso. É só a gente novamente prestar atenção. Camila, quer deixar o seu contato, o seu Quero, Instagram? sim. O Instagram é @donaajuda e o telefone é 12 98802 4663. Pronto. Tá ótimo. Beijo, bom final de semana. Obrigada para Tudo você de também. bom.